Por quase 10 anos, eu fui o popular nas festas. Mas o meu vício me enganou. Dos 14 aos 22 anos, fui a todas as festas. Meu próprio pai me deu livre acesso às suas bebidas. Quando não estava bebendo, vivia para o basquete, vencendo 2 campeonatos estaduais. Aos 18 anos, ganhei uma bolsa de estudos para jogar basquete. Me senti indestrutível. Mas por fim, meu mundo desmoronou. Perdi minha bolsa e fui expulso do meu time da faculdade. O álcool e a maconha tomaram conta de mim. Comecei a não gostar mais de mim, alimentando ainda mais o meu vício. Comecei a usar cocaína para entorpecer mais rapidamente meus sentimentos. Jamais esquecerei aquele dia. Eu tinha 22 anos e decidi por fim a minha vida. Me sentei na lanchonete da escola, pensando em como faria isso. Como passaria meu último fim de semana. Quando ouvi 2 garotas falando sobre jejum e oração. Interrompi, perguntando o que era jejum. Uma delas disse que era algo que faziam quando queriam a ajuda de Deus. Parecia algo bobo, mas ouvi intrigado. Naquela noite, sozinho, eu me ajoelhei e orei pela primeira vez em minha vida. Disse a Deus que iria jejuar, que ficaria sem comida e água por 24 horas, mas queria que Ele aparecesse para mim. Então jejuei. E pela primeira vez em 8 anos fiquei sem drogas e álcool. Mas no dia seguinte nada aconteceu. Eu ainda era um dependente químico. De alguma forma, eu não queria mais por fim a minha vida. Mas Deus nunca falou comigo, e assim esqueci de tudo aquilo. Eu sabia que Ele não existia. Continuei minha vida, escondendo meus vícios como sempre. Abracei minha reputação de festeiro, mas no fundo eu me odiava e comecei a me isolar ainda mais. E então, do nada, um velho amigo me telefonou convidando-me para sair. Não o vi há 5 anos, mas saímos para relembrar os velhos tempos. De repente ele disse: "Todd, não sei como dizer isso. Estava com medo até de te convidar, mas ontem tive um forte sentimento de Deus. E Deus me inspirou a dizer que Ele precisa de você do lado dele, hoje." Fiquei sem fala. Deus existia? Ele respondeu minha oração. Ele sabia de minha dependência. Eu não conseguia acreditar, mas Ele sabia. Ele me enviou alguém. Logo em seguida, meu amigo me apresentou a um bispo de sua igreja. Eu nunca tinha ido a nenhuma igreja antes, mas me sentei com aquele homem por 3 horas expondo minha alma. Com a ajuda do meu amigo e do bispo, durante o 1 ano e meio seguinte, lutei como um leão para superar meu vício. Tive altos e baixos, em meio de sucessos e recaídas. Mas pouco a pouco, comecei a ver pequenos, mas evidentes sinais da presença de Deus. Depois de 8 meses, fiquei sóbrio finalmente durante 3 dias. Comecei a acreditar que poderia ter o controle da minha vida e que me sentia melhor do que quando estava drogado. Decidi frequentar a igreja e conheci algumas pessoas. Uma até me convidou para ir a um piquenique. Fiquei meio sem jeito, mas decidi ir. Foi a festa mais decente que eu já tinha ido. Sem drogas, sem álcool, jogos inocentes para as crianças presentes. E na hora do almoço, alguém quis orar para abençoar os cachorros quentes. Achei estranho, mas abaixei a cabeça e fechei os olhos. E então minha vida mudou. 2 anos depois daquele primeiro jejum e 700 dias depois de implorar a Deus em meu quarto,
Senti algo que nunca tinha sentido antes. Algo 20 vezes mais forte do que qualquer droga. Era como se alguém estivesse me abraçando, falando que eu estava em casa, que Deus me conhecia, que aquelas pessoas eram boas e que eu precisava ficar com elas. Deus estava lá. Ele entendeu minha luta contra o vício e Ele me amava. Sempre achei que se Deus se manifestasse a mim, Ele viria como um raio ou em uma grande coluna de fogo. Mas aprendi naquele dia que eu estava errado. Durante anos, minha dependência me levou para os lugares mais escuros. Mas no fim, Deus tinha nutrido minha alma inquieta. Pouco a pouco, durante minha recuperação, Ele me deu o que eu podia compreender, até me tornar humilde para ouvir tudo o que Ele queria me dizer. Pelo fato de estar sóbrio, comecei a me amar e perceber o meu próprio valor. Tenho clareza. Uma vida de serviço substituiu uma vida de egoísmo. 20 anos mais tarde, eu não sei tudo, mas sei quem eu sou. E sei quem Deus é. Sei que ao nos achegarmos a Ele, em nossas fraquezas, Ele nos fará fortes. Se nos achegarmos a Ele, Ele vai nos libertar. Você, através dele, podemos recuperar o controle de nossa vida.